Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, como que estão vocês? Tudo belezinha, joia, bênção pura? Muita luta e pouca vitória ou bastante vitória e pouca luta? Parece que é meio equilibrado, né? Bastante luta, bastante vitória, pouca luta, pouca vitória, mas enfim, tirando a brincadeirinha de lado, é bom estar aqui novamente. Pela graça de Deus, hoje nós vamos ver Deuteronômio capítulo 5, parte 1, episódio de número 704, nona temporada, livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo. O capítulo 5, 6 e acho que o 7 vão ser 2 episódios, se eu não me engano, se eu não estiver um pouquinho equivocado. Hoje a gente vai falar um pouquinho da aliança abraâmica renovada, como era fantástica essa aliança que Deus tinha com Abraão, que se estendia a toda a sua descendência e que hoje nós temos revelada na igreja essa nova aliança em Cristo Jesus. Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Eu convido você a ler o capítulo 5 e vem para cá, convida mais gente para você ouvir esse podcast fantástico, essa pregação expositiva que fazemos aqui, esse estudo textual do texto bíblico, um trabalho fantástico, feito com muito carinho, com muita disposição para você, de forma gratuita aí no seu celular. É muito engraçado como muitas pessoas não dão valor ao que é gratuito. Aquilo, tem coisas pagas que são de péssima qualidade, mas as pessoas agregam valor a preço. Mas nem tudo que tem valor tem preço. E nem tudo que tem preço tem valor. E este é um trabalho que não tem preço, mas tem um valor. É algo precioso a gente se debruçar sobre o texto bíblico para aprender mais da palavra de Deus. Você encontra esse trabalho em muitos distribuidores. Entendes o que estás lendo? Podcast. Digita aí no Google que você vai ver milhares de distribuidores que distribuem esse trabalho gratuitamente. Então veja, meus queridos, que tão solícito era Deus pelo bem-estar de Israel, que em épocas críticas de sua história, ele os lembra de sua condição privilegiada. 3 pensamentos principais eles prendem nossa atenção. Primeiro, que nós podemos reivindicá-lo como nosso Deus. O proprietário de todos os mundos permite que os homens caídos afirmem estar nele. Veja que nisto está o amor de Deus. Nós podemos chamá-lo em justiça para cumprir suas obrigações autoimpostas. Segundo, que uma aliança implica compromissos recíprocos. É um ato de graça. Deus se vincula como amigo e defensor a nós, sob a condição de que nos vinculemos em lealdade obediente a Ele. A falha de um lado, ele libera a outra parte de sua promessa. Um pacto, ele vai incluir um consentimento mútuo. Nenhum pacto ele é realmente válido, não é completo, até que ambas as partes tenham jurado observá-lo. Pode haver comando, lei, decreto, procedendo de Deus para o homem, mas nenhum pacto está realmente em vigor até que tenhamos pessoalmente aceitado seus termos e nos comprometido por um ato voluntário a observá-lo. Então todo o nosso ser, propriedade, talento, sangue, vida são prometidos. Nós vemos aqui nesse capítulo ensinos muito interessantes a respeito do decálogo, dos 10 mandamentos. Moisés, ele aqui relembra a aliança sinaítica,
a aliança do Sinai, e deseja que os israelitas se lembrem de que, embora dada principalmente a seus pais, ela também era aplicável a eles. Eles estavam, em muitos casos, presentes como crianças, e eram representados por seus pais. Moisés fala com autoridade como tendo sido mediador, versículo 5. Na ocasião, as seguintes lições a serem aprendidas do decálogo como dado aqui. Meus queridos, a aliança ela é baseada em uma libertação misericordiosa. Deus dá sua lei ao seu povo após sua libertação da escravidão egípcia. E ela tem a intenção de ser uma regra de vida para aqueles já redimidos. O evangelho precede a lei. Moisés, o libertador, ele precede Moisés, o legislador. O Senhor foi conhecido primeiro como a fonte da liberdade e então como a fonte daquela lei dentro de cujos limites a liberdade deve ser realizada. Esta lei vai abranger as nossas relações tanto com Deus quanto com o homem. As leis relacionadas a Deus e quanto a estas abrangem as quatro que vêm primeiro. A lei contra o politeísmo ou ateísmo. Essa lei é quebrada quando vivemos sem Deus no mundo, atribuindo a sorte, ao acaso ou à sorte, o que é devido à providência de Deus. Ela é quebrada quando nós adoramos a nós mesmos, a fama, a ambição. Existe a lei contra a adoração sensual, pois o segundo mandamento é quebrado na medida em que nossa adoração não é em espírito e em verdade. Existe a lei da reverência, não usar o santo nome de Deus em vão, a lei do tempo consagrado. Este quarto mandamento é um reconhecimento de que todo o tempo é de Deus por direito. E a sétima porção deve ser por obrigação especial. Em Deuteronômio, o sabá é baseado não na criação, como em Êxodo, mas na libertação do Egito. Cada grande providência aumenta nossa obrigação de reconhecer Deus. Portanto, o dia do Senhor é comemorado da ressurreição de nosso Senhor. Existem as leis relativas ao homem. Estas abrangem as seis seguintes. A lei da família, este é o primeiro mandamento com promessa, Efésios 6:2. A lei do amor social, pois devemos evitar não somente o assassinato, mas também a ira profana da qual ele é a manifestação. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Nós vemos a lei da pureza social, nós devemos ser puros em pensamento, bem como em ação, como nosso Senhor também nos mostrou. Mateus 5, 28, Marcos 7, 21 a 23. Existe a lei da honestidade. Essa deve estar aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, segundo Coríntios 8, 21. A lei da veracidade, reprimindo a língua turbulenta. Também vemos ela em Tiago 3, versículos 6 e 9. A lei do contentamento, a contenção da cobiça, da ganância, que é a idolatria. Colossenses 3, 5. Meus queridos, Deuteronômio capítulo 5, versículo 5, nos fala da mediação. Ela tem um lado voltado para Deus e um lado voltado para o homem. Os requisitos da santidade de Deus, as necessidades do coração do homem. Do lado de Deus, a comunhão com os pecadores só pode ser mantida em termos que sustentem a justiça e a lei e não diminuam a santidade do caráter divino. Do lado do homem há o sentimento de fraqueza e finitude, despertando terror na presença do infinito, versículos 25 ao 27. O sentimento de pecado, dando origem ao desejo de que alguém mais santo fique entre ele e Deus.
Existe o sentimento de necessidade, o anseio da alma por comunhão com Deus, dando origem ao desejo de alguém mediar no sentido de fazer as pazes, de promover a reconciliação. Jó, capítulo 16, versículo 21. A mediação de Moisés, ela é um tipo da de Cristo. Nós traçamos essa semelhança na sua disposição de mediar. Assim, Jesus se comprometeu de boa vontade a ficar entre Deus e os pecadores. Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 10. Na sua aceitação como mediador, versículo 28. E assim, Cristo também foi chamado a este ofício pelo Pai, investido de todos os poderes necessários para o correto cumprimento de seus deveres e aceito no cumprimento deles. No trabalho que ele fez, que foi transmitir as palavras de Deus ao povo, transmitir as palavras do povo a Deus, Jesus é da mesma forma o meio através do qual a oração, a adoração, etc., ascendem ao Pai. Intercedendo frequentemente por eles e obtendo perdão pelos seus pecados, assim Jesus vive sempre para interceder por nós e defender a nossa causa. O que Moisés teria feito se fosse possível salvar o povo da destruição, Cristo fez. Com a vida humana ela deve ser direcionada para Deus. Deus deve ser supremo em nossa consideração e afeição é outra das lições deste texto. Não terás outros deuses diante de mim. Esta reivindicação é fundada em um direito absoluto. O proprietário ele tem domínio completo sobre a obra de suas mãos. E sua reivindicação de consideração reverente ela procede igualmente em benefício humano. A glória de Deus e a vantagem do homem são apenas aspectos diferentes da mesma verdade eterna. Dar tudo a Ele é enriquecer a nós mesmos. Que Deus deve ser supremo em nossos atos de adoração. Retratá-lo por imagens materiais é uma impossibilidade, meus queridos. O argumento plausível da natureza humana sempre foi que as formas materiais servem como auxílios para adorar o invisível. Mas os fatos da experiência humana têm refutado uniformemente esta hipótese. Ao longo das Escrituras, a idolatria é representada como um adultério espiritual. Portanto, condescendendo com os modos humanos de falar, o desprezar de Deus, o desprazer de Deus é descrito como ciúme. A verdadeira adoração, ela promove o amor, estimula a obediência prática. A autoridade de Deus, ela é suprema sobre nossa fala. A faculdade da fala é um dom nobre e diferencia o homem das raças inferiores. A língua é um instrumento poderoso, tanto para o mal quanto para o bem. Então, quando nós tomamos o nome de Deus em vão, nós fazemos uma profissão de apego insincera ou superficial. Nós usamos seu nome de forma leviana e frívola, se nosso serviço é formal e nominal. Nós tomamos seu nome em vão quando somos infiéis no cumprimento de nossos votos. Os homens se comprometem a ser dele em momentos de perigo e esquecem suas promessas quando a segurança chega. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando usamos para dar força e ênfase a uma falsidade. Seja em conversas privadas, em um tribunal de justiça, nós usamos o nome de Deus para produzir uma persuasão mais forte nas mentes dos outros. Contraímos uma culpa terrível se usarmos esse nome sagrado para sustentar uma mentira. Nós tomamos o nome de Deus em vão, sempre que o usamos desnecessariamente, levianamente, ou em tom de brincadeira.
O efeito moral sobre os homens é pernicioso, corruptor, mortal. A penalidade é estabelecida em linguagem negativa, mas tem a intenção de transmitir uma impressão profunda. A autoridade de Deus sobre o emprego do nosso tempo. Todo o tempo, meus queridos, pertence a Deus. Ele o criou. Cada respiração sucessiva que inspiramos é por seu poder sustentador, uma vez que somos completamente dele. Sua reivindicação deve ser reconhecida a cada minuto que passa. Mas assim como ele permite aos homens as produções do solo, mas exige que as primícias sejam apresentadas a ele, o penhor do todo, assim também as primícias do nosso tempo. Ele reivindica para atos especiais de adoração. Os fundamentos sobre os quais a instituição repousa são muitos. Até mesmo Deus sentiu que era bom descansar de seus atos de criação. Em certo sentido, ele cessou por um tempo de trabalhar. Revisão e contemplação formaram seu sábado. As suas reivindicações de ter seu dia observado são inúmeras. Agora reflita comigo. Se Deus que nos libertou com sua graça e poder estabeleceu uma aliança baseada no amor, como podemos negligenciar nossa lealdade a Ele? Como podemos glorificar a Deus em nosso viver diário se não reverenciamos seu nome e obedecemos a sua lei? Vem orar comigo. Fala com Deus presente neste momento. Oh, Jesus lindo, eu sinto a tua presença. Obrigado por sempre estar conosco, por direcionar esse trabalho. Ó Senhor Deus, somos gratos pela tua aliança de amor e fidelidade, que nos guia com justiça e misericórdia. Oh, Jesus, ensina-nos a viver em obediência, reverência e dedicação a Ti, honrando o Teu nome em cada palavra e ação. Que nossas vidas reflitam a glória de Teu caráter santo e justo. Amém, amém e amém. A gente volta em breve, no próximo episódio, para continuar meditando mais na palavra de Deus, tá bom? Um abraço, até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.